Eu gosto de surpresas. E você? O que é uma surpresa? Uma coisa que surpreende. Prazer inesperado ou imprevisto. Talvez uma criança que recebe sua primeira bicicleta. Ou um jovem que passa no vestibular. A visita de um amigo que não se vê há muito tempo. Uma família que consegue uma casa própria. Nosso Deus é perito em surpresas. Ele surpreende, faz o imprevisto o inesperado. Nas páginas da Bíblia, nós encontramos muitas belas surpresas. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é o Deus das belas surpresas. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, a Bíblia nos diz: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso é tão gostoso ler a Bíblia. Em cada página encontramos os pensamentos de Deus. E este Pai de amor está sempre nos surpreendendo com as suas novidades. Por exemplo, geralmente, nós, os seres humanos, gostamos dos maiores, dos mais importantes, mas Deus ama os pequeninos. Muitas vezes Ele escolhe o menor. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 25, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos e revelaste aos pequeninos. Também em Mateus capítulo 20, versículo 16, a palavra diz: Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Diferente, né? Quem você quer no seu time? Quem vai escolher o pequenino? Ninguém. Mas Deus, ele não é como a gente. Ele tem outros valores e vê de uma outra forma, age de uma outra forma. Você lembra do povo de Israel? Aquele povo amado por Deus, escolhido por Deus? Por que Deus escolheu aquele povo e não escolheu os egípcios ou os chineses? A resposta está na Bíblia. E nosso Deus é o Deus das surpresas. Vou ler em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 7 ao 9. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 7, do 7 ao 9. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez com seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a sua aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deus escolheu um desconhecido chamado Abraão. Abraão morava num lugar desconhecido, Ur dos Caldeus. Era filho de Terá, um homem simples, comum. Se eu fosse Deus, penso que eu teria escolhido um rei poderoso e uma nação grande. Faria daquele povo meu povo eleito. Mas Deus, ele tinha um outro plano. Foi uma bela surpresa. E não foi diferente quando chegou a hora de Deus enviar seu Filho amado Jesus ao mundo. Se fosse eu escolheria a rainha de Sabá ou Cleópatra para ser mãe de meu filho, se eu fosse Deus. Mas Deus, mais uma vez, fez uma grande surpresa. Quem Deus escolheu? Entre todas as mulheres, Maria, uma adolescente desconhecida, de uma família pobre, noiva de um carpinteiro. Que coisa surpreendente! Talvez nós possamos entender um pouco sobre os pensamentos de Deus nestas palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que de tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quem é grande?
nosso Deus. O que ele faz? O que ele quiser. Quem ele gosta de ajudar? Os pequenos. Não existe nenhum Zé Ninguém para Deus. Para ele, todos são alguém. Já que nosso Deus é o Deus das surpresas, não é nenhuma surpresa descobrir que Jesus também gostava de uma bela surpresa. Você lembra daquele dia, essa passagem na João capítulo 4, quando Jesus chegou em Samaria? Era meio-dia e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço de Jacó. Os discípulos foram à cidade comprar comida. E logo uma mulher samaritana se aproximou para tirar água, e Jesus pediu água para beber. A mulher ficou surpresa. Ela perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E a Bíblia diz: Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E depois desta primeira surpresa, vem outra surpresa maior ainda. Está em João capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, em quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher ficou confusa. Ela disse que Jesus não tinha como tirar água daquele poço, pois o poço era muito fundo. E encucada, ela perguntou: Onde o Senhor pode conseguir essa água viva? Jesus tentou esclarecer, dizendo: Quem beber a água, desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Água que jorra para a vida eterna. A água que mata nossa sede de vez. Que coisa maravilhosa! Que bela surpresa! Essa é a boa nova, o Evangelho de Cristo. Diante desta surpresa fantástica, aquela mulher não conseguiu resistir. Ela respondeu: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A conversa naquele dia continuou durante um bom tempo. Jesus perguntou sobre o marido dela e revelou que ele sabia que ela já teve 5 maridos. E o homem com quem ela estava morando não era o marido dela. Essa foi mais uma surpresa, porém não tão boa. Daí ela enxergou além, reconheceu que Jesus não era um homem qualquer e disse: Senhor, vejo que é profeta. Ela fez uma pergunta sobre onde se deve adorar a Deus, e Jesus respondeu que nós podemos e devemos adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Jesus disse que o que importa é adorar o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai está procurando. E as surpresas continuavam quando a mulher disse que o Messias estava por vir, e Jesus declarou ao vivo e em cores: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A vida daquela mulher mudou naquele dia. Ela recebeu a melhor surpresa de todas. Ela jamais seria a mesma. Você já conheceu uma pessoa importante ou uma pessoa famosa? Já fazem muitos anos que uma vez minha esposa, a Connie, e nossos filhos estavam no Barra Shopping. E nosso filho Nathan viu o Bebeto, que era jogador do Flamengo, jogou na seleção brasileira. E Nathan, quando ele viu o Bebeto, ele foi falar com a mãe, e ele não queria incomodar o jogador. Mas a Connie insistiu, os dois então se aproximaram a ele e foram conversar com o Bebeto, pegaram seu autógrafo. E parecia que Bebeto ficou feliz, porque ele já estava no final da carreira. Mas, eu não sei se vocês conhecem uma história na Bíblia, Lucas capítulo 19, de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu recebeu uma tremenda surpresa. Ele subiu numa árvore na esperança de ver o Messias de longe, por talvez alguns minutos. E algo maravilhoso aconteceu na vida dele. Jesus passou bem pertinho de Zaqueu, parou, olhou para cima, falou com Zaqueu
Zaqueu, ele não pegou o autógrafo de Jesus, não. Jesus disse que queria ficar na casa dele. Que privilégio! Sem dúvida, foi um imenso prazer. Algo totalmente inesperado. Que surpresa! Jesus, o Filho de Deus, foi à casa de Zaqueu, o pecador. E a vida de Zaqueu jamais seria a mesma. A bela surpresa é que Jesus veio ao mundo justamente para buscar e salvar os perdidos. É aqui, querido irmão, amada irmã, que nós chegamos ao ponto mais interessante de toda essa história. Qual é a melhor surpresa de todas? Este Deus das surpresas ama todas as pessoas, até um pequenino como você. Este Deus fabuloso oferece a salvação a pecadores que nada merecem. O mundo pode não dar nada por você. Talvez seu patrão não valorize você. Mas saiba hoje que nosso Deus, ele tem uma bela surpresa. Ele quer ficar na sua casa e na minha casa. O apóstolo Paulo, ele foi surpreendido pela extraordinária graça de Deus. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 16, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amados, o Evangelho é a boa nova, a bela surpresa, esperança para aqueles que pensavam que tudo estava perdido e que não havia mais jeito. E aquele que for surpreendido por esta, a melhor e maior surpresa de todas, jamais será o mesmo. Você verá o brilho em seus olhos, o sorriso na sua boca. Eu estava morrendo de sede quando Cristo chegou com água viva. Eu estava perdido e Cristo me achou e me levou para casa. Eu estava no caminho da morte e Cristo me curou e me deu vida nova. Que bela surpresa! Que surpresa maravilhosa! E você? Você conhece o Pai das belas surpresas? Você vive falando bem desse paizão, o campeão dos campeões? Quem ganhou esta bela surpresa gosta de surpreender os outros. Esta irmã gosta de ensinar as crianças e ela fica feliz quando tem uma oportunidade para ajudar a vizinha. Este irmão não consegue ficar em casa quando ele sabe que outros irmãos estão reunidos. Ele tem maior prazer em compartilhar a palavra de Deus com seus amigos. Quem ganhou a surpresa da vida nova em Cristo não vai perder uma oportunidade de estudar a Bíblia com seus irmãos e não vai trocar seu tempo com Deus pela novela das 8. Há muito o que fazer na igreja do Senhor Jesus. A igreja precisa de você. Há muito o que fazer neste mundo, na sua rua. Você que foi abençoado, pode e deve abençoar os outros. Querido irmão, nosso mundo precisa conhecer o Deus das belas surpresas. Surpreende alguém que você conhece esta semana. Este vírus que está aí, deixando muitas pessoas amedrontadas, não pode nos impedir. Estas pessoas precisam conhecer nosso Pai, que cuida de nós e nos sustenta em todos os momentos e todas as situações. O mal não precisa reinar neste mundo e muito menos no seu coração. Deixe o Senhor reinar e transbordar no seu coração e na sua vida.
Coloque seus olhos no grande Deus, o Deus das surpresas. E uma coisa é certa: a sua vida jamais será a mesma.